O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo é esse homem mais forte que entra no mundo, como diz a Escritura, chamando o maligno de o príncipe deste mundo, aquele que domina o mundo por meio do medo que os homens têm da morte. Então, Cristo, ao vencer a morte, ao vencer o pecado, derruba o reino do maligno, aquele reino que o maligno se comprazia dizendo ao próprio Jesus: todos esses reinos são meus, eu dou esses reinos a quem quiser, e eu posso dar eles a você também se você me adorar. Então, Jesus é esse homem mais forte que vem realizar essa obra definitiva, essa derrota definitiva contra o mal, e ele realiza ela nessa casa, que é o coração do ser humano. Ali, desse coração ferido, escravizado pelo pecado, vem esse homem mais forte, que é Jesus, porque o amor é mais forte que a morte, porque o amor, a misericórdia é mais forte do que o pecado, e arranca dali o demônio com as suas armaduras, nas quais ele confiava, nosso orgulho, nossa sede de poder, nossa escravidão dos prazeres, nossas avarezas, nossas ganâncias. Tudo isso vai sendo retirado para que o maligno não domine mais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E aqui vem a segunda parte. É necessário que, uma vez resgatados, uma vez salvos por Cristo, nós o tenhamos dentro da nossa casa.
Como é que a gente mantém Cristo dentro da nossa casa, dentro do nosso coração? Em primeiro lugar, pela nossa oração. Às vezes a gente acha que é suficiente fazer obras boas e ser uma pessoa de bem. As obras boas, logo elas se esgotam ou acabam também se transformando num combustível para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, e quando a gente vê, já está escravizado de novo pelo mal. Então, é necessário orar, vigiar, orar, né? Quantas vezes Jesus fala da vigilância, da oração como a guarda da casa, aquele servo que guarda a sua casa dia e noite e não permite que o ladrão entre, que o ladrão roube. Então, essa é a primeira atitude. E depois, como consequência da oração, porque a oração faz a gente viver cada vez mais a vida no Espírito, né? A vida no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz, nos leva, nos dá força e luz para a gente realizar boas obras, para a gente ter o desejo de realizar boas obras. Então, aí vem também as obras boas. Então, a casa não está vazia, está povoada por Cristo, que nós acolhemos na nossa casa, como Ele diz, né? Eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, ali Cristo faz a sua morada em nós. A casa fica ocupada por Cristo e fica bem armada, protegida pelas boas obras que são feitas segundo o discernimento, segundo a inspiração do Espírito Santo. E aí a gente não teme o ladrão, aquele que vem para roubar o nosso coração, porque nosso coração está protegido por Cristo, que é o homem mais forte. Todo esse período que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, na igreja, período de pandemia, período com tantas dificuldades de todo tipo, é um período de uma dura prova para nós, de um duro juízo para nós. Aqueles que tinham apenas uma aparência de bondade, uma aparência de religiosidade, de bom comportamento, as máscaras estão caindo. E aqui fica só aquilo que é autêntico, como uma tempestade, uma ventania que vai tirando as folhas secas da árvore, aquelas que não têm mais a seiva, e vai deixando só as folhas verdes, as folhas que estão vivas, porque tem a seiva dentro delas. Assim esse tempo está fazendo conosco também, um tempo de prova, um tempo em que é medido o nosso grau de autenticidade. Até que ponto a minha fé é verdadeira, é autêntica, é traduzida na minha vida, é traduzida na minha forma de viver, na minha forma de falar, na maneira como eu organizo, na maneira como eu priorizo as coisas, né? Nos meus valores, nas minhas prioridades. E tudo aquilo que não resiste à prova, logo revela a sua fragilidade. Vamos pedir a Cristo nessa Eucaristia, onde nós damos abrigo a Ele no nosso coração, que Ele permaneça aí, que a gente possa repetir como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, permanece conosco, porque tendo Ele junto conosco, não tememos nenhuma prova, porque somos vivificados pela seiva verdadeira, pela vida de Deus, que é a presença do Espírito Santo em nós.